Até nunca te viu, já te amei. E logo quando te viu, eu disse, tal é o homem, tal é a sua força. Também, graças ao grande homem de Deus, pastor Graça. O homem muito humilde. Graças a Deus, o dia que ele veio no meu escritório, ele escolheu bem. É por isso, por favor, para de olhar as pessoas pela aparência. Graças a Deus. Davi, muito obrigado. Merci. E muito obrigado a todos os homens de Deus que estão presentes. Os obreiros, trabalhadores. E você também, que é mais importante, que está neste lugar. Por favor, olhe a pessoa que está no teu lado e fala com ele, você é mais importante. Amém. Agora lhe fala mesmo com carinho. Com carinho, com fala com ele. Não me olhe assim. Aleluia. Agora, o primeiro ponto de oração, vamos ter 2 pontos de oração. Esses pontos de oração serão direcionados. Primeiro point a prière que vous allez directionner. De sair de onde você está escondidas. Obima esika oyo bobama. Segundo ponto de oração, que o Senhor aumenta os valores na sua vida. Deuxième point a prière, nzambe abakisa valeur na vida. Amém. Havia menino bonito que acabou de nascer. E a mãe via a sua beleza. Viu o decreto da morte que estava circular. Preferi esconder esses meninos durante 3 meses. Mas depois de 3 meses, é quase tipo igual com Jonas, de 3 dias na barriga de peixe grande. E a mamãe não conseguia mais de esconder. Levanta a sua mão direita, assim. Declara comigo em nome de Jesus. Ah, Lobanangai Lobona Pombo Yesu. Ah, sorry. Ei. Porque tu sabe o pouco, cara. Tu sabe o pouco. O Loba Boica. Só que o limão do uma forma na eu, o sal uma forma na eu. Amém. O Loba na Pombo na Yesu. Isika nyo so ngana batama. Isika nyo so bakangangai. E isika nyo so na bomba ma. Ndenge kaka bakokai so kobomba Moïse te bakoka kobomba ngati. Amen. Ah, libisana so na te bisa kiro bobo. Ozo jire te, o sala pacte te. Amen. 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 Siko ko sala ngo, sala ngo afrontado maloba na papa na. C'est ton père, dis-lui. Dis-lui pai, por favor. Lobana e papa, pardon. Et tira.
E onde que foi escondido? Hoje é o dia que eu apareço. Não quero ficar mais escondido. Seja minha mãe, seja meu pai, qualquer pessoa que pensava ter direito de me esconder, hoje, pelo poder do Espírito Santo, eu saio, começa a orar em nome de Jesus. E faça auxiliar anônimo. E faça auxiliar anônimo. Não seja tua cachê. Quase egoísmo. Dona nossa de para o esconder. Só nesse sentido, tu vai orar mais. A mãe lhe tira, estou no Exódio capítulo 2, né? A mãe lhe tira. Exódio capítulo 2, essa história que eu estou falando. A mãe lhe tira, mas nos lugares escondidos. Depois ele leva mais na água dentro do cesto. E tapou de novo. Mas havia a princesa que estava a vir para tomar banho. Encontrou esse menino no grito de chorar e mandou para tirar a tampa. E mandou para tirar o menino na água e levar no palácio. Eu estou a dizer, uma pessoa hoje, Deus vai te tirar um lugar que não é teu. E vai te levar no palácio. Ah, faltou um bom lugar para dizer um bom amém. Escuta, na vida, sempre tem alguém que pode passar no teu caminho para mudar o teu destino. Amém. Agora tu vai fazer essa oração. Senhor, manda os príncipes e as princesas no meu caminho, que vai me tirar das águas para me levar no lugar glorioso. Será que alguém pode fazer essa oração? Fala comigo em nome de Jesus. Ora então. Ora. Déclare que le Seigneur envoie une princesse de la même manière qu'il a envoyé la princesse pour retirer Moïse. La Katia Mai, pour publier la Katia Panier, comme l'ensemble de la soupe de Nekelaye, a dit la princesse. Au nom de Jésus. Jésus. Em nome de Jesus nós oremos. Na combo na Yesu kobondeli.
Amém. 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 E o último ponto de oração. Põe açúcar no sambo. O Senhor faz que outras pessoas se tornem mais importantes. Nzambe asala ete bato mosusu bakoma motuya koleka. Amém. Estava a ler a Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo Na bande 17. kotanga Bible na Actes des Apôtres chapitre 17. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo acabou de pregar, Bible bitango apôtre Paul asisi kosambela. tinha um grupo das pessoas que se juntaram a ele. Ezalaki na groupe ya bato basanganaki na bango na No bango. meio daquelas pessoas, Na katikati ya bato wana. a Bíblia diz que tinha lá as mulheres de qualidade. Bible lobi na katikati ya bato wana ezalaki na basi ya lokumu, ba femme de distinction. Agora, a minha pergunta, será que existe também aqueles que não têm qualidade? Question na ngeza boye. Est-ce que lokola Bible lobi boye basi ya lokumu, eza pe na bato bazanga lokumu? Sim. Oui. Não nega. Kowanga na mote. Não somos todos no mesmo nível. Biso nyonso toza lolenge moko te. Existe outra pessoa que quando entra aqui todo mundo fica de pé. Eza na bato mosusu soki akoti awa tolinga te biso nyonso tokotelema. Seja dentro da Bíblia, Ata kutu na kati ya Bible balobeli yango. no Atos dos Apóstolos, Na Actes des Apôtres, no Gálatas capítulo 2, na Galates chapitre 2, o apóstolo Paulo disse, o apôtre Paulo lobi, não queria correr em vão. nalingaki nakima na pamba te. Eu fui aos mais considerados. Nakei kokutana na bato bazali ba plus considéré. Significa na vida existem as pessoas que são mais consideradas. Na vie, il y a des personnes les plus considérées. A minha oração, Le sambo na ngai, se vão mencionar os homens de qualidade, soki bakotanga bato batomboma, se vão mencionar os homens de distinção, soki bakotanga bato ya distinction, se vão mencionar os homens mais importantes, soki bakotanga bato bazali ba plus o important, teu nome será mencionado. kombo na yo pe tangama. Agora, se você está acreditando nisso, Soki ozondima makambo na lobi, eu vi na Bíblia nga namoni na Bible, o Apolo, Paul, depois de se encontrar com Aquilas e Priscila, sima na ye kokutana na Kilasi na Priscilla, a Bíblia diz, Bible lobi, ele era útil, yazalaki utile. mas depois disso, Mais na sima na yango, pela graça de Deus, par la grâce de Dieu, ele se tornou mais útil. akomaki plus utile. Você vai se tornar mais útil. Okokoma plus utile. Ah, meu Deus, eu recebo para mim mesmo. Nazwi Amém. amen ananga mokola kondima. Levanta sua voz e fala com Deus, Senhor. Tokola mongongo na oloba pa na nzambe nkolo. Se pela graça, Soki par la grâce, Apolo Apollos se tornou akomaki mais útil. plus utile. E faz a graça Baipesalela ngai ngolu. para se tornar Bapena koma mais útil. plus utile. Na minha Na família, famille na ngai, na minha na casa, ndako na na ngai, minha na igreja, église na na ngai, minha nação. na nation na Faça ngai. isso a sua oração. Tubongela na kombo na Yesu. Ora, por favor. Bongela de la même manière que le Seigneur a fait que Apollos devienne le plus utile. Tu le fasses aussi pour toi. Tu le fasses aussi pour toi. Que tu deviennes plus considéré. Que tu deviennes plus considéré dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, partout. Que le Seigneur te fasse considérer. La Bible dit nous serons la tête et nous la queue. Que le Seigneur le confie dans tout ce que nous faisons. Eu se torno homem de qualidade. Nakoma moto na qualité. Eu se tornar mais importante. Na sosoli ete boza bato ya losambo. E vocês somos homens fortes. Na comprendre que boza bato ya makasi. O meu pastor, Pasteur na agora você ainda é muito jovem, não fica casado. yo ozana no gene kolembana no te potere mimi. Amém. Será que podemos ler a palavra de Deus? Est-ce que tokoki kotanga maloba na Nzambe? Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, Tokotanga liloba ya Nzambe na 1 Samuel, capítulo 10. chapitre 10. Vamos pegar o verso 20 até o verso 24. Tokozwa verset 20 na 24. Aleluia. Amen. Será que podemos ler a palavra de Deus? Est-ce que tokoki kotanga maloba na Nzambe? Está aí, Senhor. Si, si. Deixa as pessoas que vão fazer a leitura. Ah, obrigado.
1 Samuel chapitre 10, verset 20 à 24. Tout à l'heure, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut les tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Amen. Vamos orar. Bondoso Pai maravilhoso Deus, nós te agradecemos porque tu não nos deixa abandonar. Tu não nos deixa abandonar. Tu nos ajuda no tempo de angústia. Porque a Bíblia diz, no tempo de angústia, tu enviaste a sua palavra. E a sua palavra nos sarou. Eu estou a acreditar que a sua palavra é um remédio que vai abrir os olhos de alguém, que vai ajudar alguém a tomar coragem, porque é comida que dá a vida. Senhor meu Deus, eu me escondo embaixo da cruz. Preciso da sua ajuda. Sozinho não vou conseguir falar com você. Por favor, usa minha língua. Usa meus lábios. Fala com teu povo na maneira dos discípulos. E assim não teremos necessidade do interprete. Porque tu próprio vai falar com o nosso coração. Fala conosco. Fala conosco. Dá glória ao teu nome. Pela vergonha dos inimigos e pela bênção ao teu povo e pela glória ao teu nome, junto gritamos aleluia. Amém. Agora me ajuda só para fazer um. Ajuda-me só para cumprimentar. Faça isso. Existem as pessoas que nasceram, ninguém já lhe falou de tempo. Agora, quando ele fala só de tempo, ele pensa já em outra coisa. Por favor, fala com ele de tempo. Aleluia. Obrigado por falar. I love you. Amém. Podemos tomar nossa ceia. Assis-toi confortablement sur la tête de tes ennemis. Amen. Quand le pasteur m'avait parlé de la finance, je commençais à revoir des notions sur la gestion, comment utiliser rationnellement les ressources disponibles.
Après, quand on est assis avec lui, on parlait. Mais tant que tu fais une pasteur, tu es là. Le Saint-Esprit m'a soufflé. Il y a des personnes dans la vie, même s'ils ne savent pas gérer, mais s'il est élevé en dignité, sa position peut imposer des gestionnaires tout autour de lui. Alléluia. Alors ma prière est que Dieu te mette dans cette dimension très élevée de gloire. Alléluia. Amen. Nos textes que nous acabamos de ler, a narrativa deste texto, está tentando nos explicar, não é o primeiro rei. Porque o filho de Gideão também se tornou rei. Alguém está comigo? Não é o primeiro rei, mas é o primeiro rei escolhido para Deus. Mais pedido pelos homens. E esse primeiro rei que Deus vai escolher era pela ocasião de procurar buscar os jumentos do seu pai que se perdeu. Mas naquela ocasião, ele vai encontrar uma boa notícia. Eu não sei o que você está vindo buscar neste lugar, mas deixa-me te dizer, Deus escondeu boas coisas mais do que aquilo que você vem procurar. E vão lhe proclamar o rei. O Samuel vai lhe dar alguns requisitos que ele tem que cumprir. O caminho que ele vai passar. E depois de tudo, chegou o dia que deveria lhe investir como rei. No dia de lhe colocar como rei, procura o rei não estava. Mas antes de procurar o rei, como Samuel fez isso escondidamente, deveria agora fazer isso na presença de todo mundo. Porque a verdade eu acredito que não era necessário de perguntar mais a Deus na presença do povo, porque Deus já lhe falou na escuridão. Mas só porque o povo às vezes duvida, e ele vai chamar todo mundo, vão começar a orar, chamou os tribo, e para evaluar, fazer escapar de todas as histórias, calhou na família de Quis. E quem foi escolhido é Saul. Mas procura aquele Saul que deveria ser o rei. Não está. Escuta. Existe muita gente. De onde que tu está? Seja no reino do Espírito, no reino do Espírito, dans le règne de l'Esprit, seja no mundo físico, você é escolhido, mas ninguém está conseguindo te ver.
Você é uma mulher grande. Mas ninguém está conseguindo ver a sua grandeza. Você é um homem inteligente. Mas ninguém está conseguindo ver a sua inteligência. Às vezes quando tu sai fora, os outros te chamam bonita. Mas quando volta na tua casa, o teu marido nunca deu conta da sua beleza. Quando tu sai fora, a gente te chama inteligente. Mas quando tu volta na tua casa, ninguém te chama inteligente. Por quê? Porque você está escondido. Saul, você já foi escolhido. Tudo que Samuel falou no teu caminho, seja em Betel, no teu caminho, você encontrou toda a profecia se cumprir. Mas o que está acontecendo agora? Saul foi se esconder. Não, não quero. Ficou lá escondido. Entrou onde? No meio das bagagens. Será que você pode falar comigo no meio das bagagens? Podemos ver se a nós passa. Não, porque você está falando a língua. Só na trilha eu não vou bebo no bater. Você está na moeda malamo. Ah, confessei. Sabe a ver? O problema é que está entender, mas porque você está falando a língua portuguesa. Ok. Ah, desculpa. Porque eu estava aqui na juventude no dia passado. Eu vi como o jovem estava dirigindo a oração. Mandava as pessoas, fala isso, a gente estava respondendo. Não se preocupe, não vou te mandar falar as coisas estranhas. Amém. Glória a Deus. Então, ele entrou no meio das bagagens. Procuraram não. Vamos consultar mais Deus. Começaram mais a orar. Depois da oração, a oração mostrou que está no meio das bagagens. E a Bíblia diz a gente correram tão rápido e tiraram no meio das bagagens. Logo que ele saiu, ele era mais alto mais do que todos. E não havia ninguém que era semelhante a ele. Deixa eu começar aqui. Existem as pessoas nunca pensam que você ultrapassa eles porque ele ainda não apareceu. Deus que está preparando ele, lhe esconder, você não consegue lhe ver. Agora você já começou a gritar, eu sou primeiro. Por favor, não canta a vitória ainda, se a guerra não acabou. Você também que proclama as pessoas rápido. Yonde oleki bango. Quem te diz que ele que trabalha? Eu vi dentro da Bíblia. Os filhos estavam dentro da barriga. E um deles precipitou fazer sair o braço. E os outros, as mulheres que estavam lá, quando viu o braço, eles declararam:
Sabia, qui a majoré, qui n'a pas comme une presse, et l'homme qui faisait ça au braço, fondant au braço, il expliqué que les hommes partout, mais ça va partout. A koki ko zalawana mais a ko sala kaka esika volonté des alliés. Regarde la sagesse. Amen. Je vais encore avancer. Il dit ceci. Moi, je suis la sagesse. Proverbe chapitre 8. Qui me cherche, me trouve. Je marche sur les chantiers de la justice. Cela veut dire sur les chemins qui n'a pas la justice, il n'est pas là. Ce n'est pas dire qu'il n'est pas là dans le contrôle, il le voit partout. Il s'est manifesté pour papa. Il n'est pas là. Alors, on a besoin de lycée au Sangani. O pastor me conhece. Lá em Angola é não se junta com muita gente. Eu fico no meu campo. Porque existem as pessoas que são águias. Águia não voa com todo mundo. Alguém está comigo? As bagagens pode representar a tradição da família. E kokikola qui s'appelle tradition da famille na bino. Que costume. Nós na nossa tradição é assim. Isso na coutume na bicho za kaboi. Existem as coisas às vezes Deus sai no meio das paredes que não se lhe coloca. Exama Babilônia como se nós bazoni na bimissão na kati ya coutume wano mitia. Tem. Na mínima na verdade. Ça c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que Dieu est souverain, il est obligé de ça. Oui. Est-ce que tu crois cela? Dans sa souveraineté, il peut te dire quelque chose que tout le monde veut douter. Mais c'est une révélation pour ce moment-là. Je ne parle pas de la doctrine. Alors si toi tu es enfermé seulement, eu não falei, você quebra a doutrina. Não. Mas às vezes Deus pode se revelar uma coisa que é fora da nossa tradição. Mas é uma revelação. Não é uma doutrina. Não pode começar a se fazer Vocês aqui, vocês são bem fundados. Amém. É muito bom. Aleluia. Outra bagagem é não ser você. Você quer ser ele. Ezali olingi kozala yote, olingi kozala ye. O copier. Copier-coller. Na maneira que ele grita. Eu também vou começar a gritar. Se ele faz assim, eu também começo a fazer. Você não é ele. Você é você. Para de pensar que você é como ele. Você sente orgulho quando te fala, você mesmo é igual ao pastor Graça. Eu vou responder, não sou pastor Graça. Eu sou pastor Risto. O caminho dele
não é o meu caminho. Não, vou arranjar isso assim. Escuta bem. Escuta bem. O mesmo milagre, le même miracle, Deus pode fazer na sua vida, pode também fazer na minha vida, mas na maneira diferente. Agora eu não posso copiar o teu milagre. Eu vou buscar a minha própria revelação. Deixa-me te explicar melhor. Moisés, para atravessar o mar vermelho, ele precisa da vara. Mas Josué, para atravessar o mar, não precisa da vara. Precisa dos sacerdotes que vão entrar até no fundo para que a água se abra. Oh meu Deus, eu não sou Josué, eu sou Elias. Se eu quero passar na água, eu não preciso da vara, não preciso de sacerdote, mas eu preciso do manto. Quando vou usar o manto, a água vai se abrir, eu vou passar. Oh meu Deus, eu não sou Elias, eu sou Ezequiel. Quando a água da torrente sai, a Bíblia diz, a medida dele é de 5 metros. Mas as coisas estranhas, quando eu estou atravessando, a água fica no calcanhar. Tu sabes que exercício missionário sua ação. Ce qui m'a aidé à 5 mètres. Eu como era na hora. Não, estamos indo. Mas Ezequiel, isso que ele é lá. Ah, você que está morando de Colombo. Alguém está comigo? Vai verificar Ezequiel capítulo 45. Verso 4, verso 10. Aleluia. Amém. Eu não sou Ezequiel. Eu sou Jesus. Eu ando em cima da água. Oh, se você está duvidando, eu não sou Jesus. Eu sou contemporâneo do pastor Graça. Eu vou andar no batom. Mas tudo vai nos ajudar a atravessar do outro lado. Eu catisa aqui na Macô. E a catisi na Manto. Olha, no sul, a catisi na sacerdote na Ash. Lá na catisi na Boa, tu catisi tem? Catisi de sonhos. Nazana tina go copier yo te. Yo zayo na mazanga. Yo ya soso na ya matembe me do tala basante na sika. Aleluia. O problema mais pior. Problema ali pire makasi. Nós queremos copiar tudo. Isso eu quero copiar news. Podemos ficar no mesmo tempo. Mas não somos nós todos mesmas pessoas. Alguém está comigo? Agora, veja. Se as bagagens representam todas essas coisas, eu me encontro dentro das bagagens. O que eu vou fazer para sair do meu lar? Você pode esquecer tudo, mas retenha isso. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nós, biso, como estamos rodeados de muitos testemunhos, nós devemos tirar todos os pesos e todos os pecados que nos
facilitamente se junta conosco. En français, on dit ceci, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de terreur. Verset 1. Débarrassons-nous de tout péché, non, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance devant la carrière qui nous est ouverte. Quelqu'un a entendu cela? En d'autres termes, quand il y a le fardeau, il n'y a pas moyen pour que tu puisses apparaître. Tu veux apparaître. Tu veux être roi. Mais autour de toi, il y a les endettés, il y a le plaintif et il y a le mécontent. Ça, c'est David. Il n'est pas encore devenu roi. Mais toute sa famille est derrière lui. Et lui veut devenir le chef. Ça, c'est nous les Quinois. Solinga ma titre. Naza chargé de discipline responsable de. Dans la titre, tout le monde a montré au nez. Ma titre, on va charger pour faire sa solution. Trop de responsabilités accumulées. Pèse. Aux dans la chambre et salon. Auquel il gagne sous namorada. Aux dans la chambre et salon, auquel il gagne sous ma cam. Você próprio dinheiro de comprar saldo você não tem. Mas você foi buscar mais outra carga. Hebreu diz: tiramos toda a carga. Por favor, tem que falar mesmo na pessoa que está do teu lado. Pardon, longola mutu aza pembeni na wana longola mikumba. Ngai président ya club X. Ngai président ya club. Ngai nde naza sponsor ya Vita Imana. Bon, ozala melo côté nano komete. David parle. David dit, je dois rentrer. David alobi na kozonga. Chercher Dieu. Koluka nzambe. Toi, mon père et mes frères. Yo papa na ngaba na. Reste d'abord ici. Otika la nanu awa. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que mutu mwa nzambe longo? Le péché. Le péché lisumu. Le péché. Lisumu. Je répète encore, le péché. Lisumu na bandeli lisusu. Soki eza leloko esilisaka carrière ya moto eza lisumu. Soki eza leloko ebombaka moto eza lisumu. Soki otie na ngai te bituna Adam. Loko qui est le pépo. Tango kaka ya sali lisumu. A Bible dit. Bible lobi. Elle s'y viu. Amimoni bolumbu. Il faut se esconder. Berke komi bomba. O que qu'il faisait esconder? Nini tinya ke komi bomba. Isso. Même demande. Si você quer aparecer. Sokolingi kopima. Se você quer que as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Sokolingi ba promessa nzambe ko kusama na vida. Fuja o pecado. Imani sumu. A mão de Deus não está curta para te localizar. Mas o pecado é pecado. Fomos o pecado. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés. Oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Non, non seulement des autres. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Et courons avec persévérance, Hébreux 12. Je rentre dans 1 Corinthiens 7. Travaillons notre obéissance jusqu'à la perfection. Est-ce que nous devons en faire? Problème est ça pour y aller à l'église, mais coloniaux sautés. Nathan Wakala, c'était quand on vient à l'église. Mais aujourd'hui, on dit tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas craindre Dieu. Le problème,
ce n'est pas venir à l'église. Laisse-moi te choquer. Beaucoup de hypocrites se trouvent dans l'église. Quand il vient à l'église, regarde comment il prie. Regarde comment il marche. Même si quand il ne reçoit pas l'onction, mais pour plaire au pasteur, alors mon problème est celui-ci. Après, quand je viens te visiter chez toi à la maison, oui. Tu es la première personne à chanter des bêtises. Alors tu es tombé pour rester le même. Non. Moi je veux que quand toi tu viens à l'église, ne tombe pas. Mais lève-toi. Va et commence à faire des choses selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tu viens à l'église, ne tombe pas. Lève-toi. Évitez le péché. Deuxièmement, c'est la prière. Prière le sang. Pour avoir Saoul, la Bible dit, ils ont consulté l'Éternel. Question. Est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Amen. La prière. Le sang. La prière. Le sang. Celui qui prie, il est environné par la lumière. Oh mon Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu te couvre. Voulez ou pas, les gens te verront. Les gens vont pressentir. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, quand il marche, les gens ressentent. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de faire la publicité. Celui qui reste, oh mon Dieu, celui qui reste dans la présence de Dieu ne peut rien dire. Mais les gens diront celui-ci c'est un saint homme de Dieu. Ça c'est ça mon frère. La Bible dit nous répandons sur nous l'odeur de Christ. Les gens vont sentir cette odeur. Alléluia. L'église, vous avez besoin de et moi, c'est trop à découvrir que vous doit les lots comme ça. Parce que tu passes le moment dans la présence de Dieu. Et pour terminer, pour raison de temps, écoutez ceci. Ainsi, mon ménage. Escuta bem isso. Você pode esquecer tudo. Na vida, sou o bima. Na vida, quando você quer aparecer, é difícil d'apparaître para você si mesmo. Seja Jesus para aparecer. João deveria lhe apresentar. Jean-Baptiste, c'est Seigneur qui a présenté. Na vida, existem as coisas que Deus pegou e entregou na mão das pessoas. Se você quer receber, não vai na oração, vai naquelas pessoas. Você tem dúvida? O mesmo Jesus que apareceu no Pedro. Não, Paulo, desculpa. Davi. Ele tapou os olhos. Mas para abrir os olhos dele, Jesus não abriu os olhos. Esse
est paralytique. Et Moutou Azaki paralytique. Il vit à l'âne au temple. Azaki wana na temple. Jésus também entrava lá no templo. Yesu pe bado kotane na temple. Mas nunca lhe curou. Ne abikisa ki était. Lhe deixou assim. Atiki wana. Mas quando Pedro chegou, esse cacá, oh my God, se levantou, começou a andar. Existem as soluções que estão na mão das pessoas. Vou arranjar isso. Você é muito orgulhoso. Eu sou Pedro. Eu não tenho medo da prisão. Vou dormir na prisão. Porque eu sei. O Senhor enviará seus anjos. Vão abrir as portas. Eu vou sair. O Pedro está a dormir à vontade. O anjo vem lhe fazer acordar. O Pedro sair na prisão. As portas estão se abrindo sozinhas. O Pedro está a avançar. O anjo está a lhe acompanhar. Mas quando chegou na porta da igreja, o anjo disse: aqui não é a minha responsabilidade. É Susana que vai vir. Susana vem. Olhou. Não é ele. Que eu vejo que a pessoa não passa. Não é ele. Susana voltou. Pedro ficou lá. Pedro, você que costuma de abrir as prisões, abre também. Aqui não é um anjo. Aqui não é Deus. Mas aqui é uma pessoa. Ora a Deus. Ora a Deus. Faça oração a Deus. Pede a Deus para te abrir os olhos, para descobrir quem é aqueles que podem te tirar nas bagagens. Vou estragar isso assim. Seja dentro da igreja. Pode ser a solução do teu problema, não está no nosso Pai. Pode ser a solução da terra. O teu problema não está no nosso Pai. Estamos na casa de Cristo, a solução ao problema não estamos fazendo para pastor de hoje. Você vai vir, ficou lá na bicha, só esperar pastor Teo. Afinal, tem um homem que está lá que tem a solução do teu problema. E se você não tem os olhos espirituais, você vai passar o teu tempo. Existe um pastor grande na Nigéria que se chama David Wedebo. É o líder do Winner Chapel. Foi buscar a Deus para Deus lhe dar sabedoria. Deus lhe diz: olha, vai ao meu filho Enoque de boi. E ele foi lá. Quando Enoque orou para ele, Deus lhe faz vestir com a sabedoria. E para terminar, escreve essa passagem. Oferta. Ofrenda. Provérbios capítulo 18, verso 17. Leitor. Provérbios já estou terminando, estou a cair na palavra. Começou com a palavra, estou a cair também na palavra. Provérbios capítulo 18, verso 17. 18, 16. Provérbios chapitre 18, verset 17. Outro se prepara para ler Provérbios 27, verso 18. Provérbios 27, 28. 18. 18? Provérbios 18, 16. Provérbios 27, 27 e 18. Proverbe 18, verset 16. Prêtez bien attention, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les présents des noms lui élargissent la voie. Dans sa version, on dit élargissent la voie. Dans d'autres versions, on dit il ouvre la voie. En d'autres termes, la voie était fermée. Tu étais caché. On ne te voyait pas. Mais quand tu donnes le présent, quand tu donnes le talent,
quand tu donnes l'offrande, le porte qui était fermé s'ouvre. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ah, parce que oza maboko makasi okabakati kikokoto. Mais le jour où tu apprendras à donner le présent des normes, lui élargissent le voie. N'arrête pas là-bas, continue, dis quoi? Et lui donne accès auprès des grands. Mon Dieu. Donc toi tu étais dans le bagage. Donc mais tu veux arriver auprès des grands. Pour arriver auprès des grands, ce sont des présents qui vont t'ouvrir des portes. Merci. Quelqu'un m'attend? S'il vous plaît, apprenez à donner. Alors, Proverbe chapitre 27, verset 18. Proverbe chapitre 27, verset 18. Ça là même. Celui qui soigne un figuier. Des vagas, papa. On ne doit pas courir. Daddy, com todo respeito. Papa, na respeito. Se você pode se colocar de pé. Ce que vous écoutez. Quero falar uma coisa muito importante, um segredo que me ajudou na minha vida. Se você vai praticar isso, vai te ajudar também. Lê, meu irmão. Répétez. Proverbe chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Devagar. Et celui devagar. Banzete na Bible représentera pas. Amen. Vous concordez là? D'accord. Si le figuier a banzete ni sauter. Le figuier représente le leader. Si tu as de doute, demandez au fils de Gédéon qui est en train de parler au peuple d'Israël qui ont choisi leur frère à devenir. Merci. Vous savez que les fruits se trouvent où? Dans la bouche. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Qui en aime mange le fruit. En d'autres termes, dans la vie de notre papa, il a des fruits dans sa bouche. Alors si toi tu aimes ce fruit, tu dois les soigner. Celui qui soigne le figuier en mangera quoi? Le fruit du mariage, le fruit de la promotion, si tu prends soin du figuier. Cela n'est pas arrêté. Avancez. L'homme sage de Salomon va lui donner l'explication lui-même. Vas-y. Et celui qui garde son maître sera honoré. Répète ça. Et celui qui garde son maître sera honoré. Répétez. Et celui qui garde son maître sera honoré. Alors qui vient dire, répétez. Et celui qui garde son maître sera honoré. Raison de l'honneur dans le salaire. Prends soin de ton maître. Il faut bien le protéger. Kolingata bela. Kolingata yokasoni. Na bebi sangobo. Que Dieu te bénisse. Na bebi sangobo. Zoba. Akenda mobenga ba ministre na yo. Baya kotala mutabala ya ta. Mais moi na mayele. Tant la Bible dit à soi de la terre. Azwa manteau. Oui, manteau sont représentés autorité qui bokonzi. En d'autres termes, papa, pour le moment dit bokonzi, la somme c'est lui qui bokonzi là. Yango. Amen. Soit plata. Offrir papa. Celui qui garde son maître sera honoré. Est-ce que toi tu es prêt à garder ton maître? Est-ce que toi tu es prêt à prendre soin de notre papa? Il y a besoin de prospérer dans le ministère. Pour la notion. Moi je vécu avec les anglophones.
les anglophones savent les secrets de prendre soin de leur maître. Mais nous savons bien critiquer nos maîtres. Nous cherchons des endroits pour avoir des raisons. Mais nous avons bangote. Quand je regarde Élisée, je dis cet homme c'est un fait homme de Dieu. Et quand je le regarde comme ça, moi non, il y a est-ce que mon tour va s'en aller? Que mon Dieu vous bénisse. lokola mobateli pate nazondima ete nzambe alobeli bato ebele awa nazondima ete vino ekotika basusu na se ya babagage lokola pasteur de l'église oyo nazocomprendre que c'était l'ainsi de l'état nalingi topusa na sikoyo liboso ya nzambe nzambe oyo arevelaki esika salela bombamaki soki ozoyeba te arevele mais au finish toza na posa nzambe okomisa biso esika obongiselaki biso babagage nyonso eke kobomba vision oyo na pake tolobi nzambe par ce message l'onction ezalaki derrière ce message tokotikala susu ya kobombama te tozoproclame année ya gloire na église na biso bondela na kombo na yesu sopa motema na Christ nous a franchis pour la liberté. Fardeau nyonso oyo ebandaki kopekisa biso tomonana de se dépouiller, prends la décision de se débarrasser, prends la décision ya kotika lisumu wana. Oui, il y a une décision par révéler. Mais le